Olá, tudo bem? Sou eu, Master Coach Edson Prado, e vim hoje aqui trazer mais um vídeo muito bacana dentre os comentários, dentre o bate-papo que eu tenho com vários vendedores no dia a dia, né, as perguntas que eu recebo no e-mail, no grupo secreto VIP do WhatsApp, isso tudo para ajudar você aí que me segue, a você que busca, né, melhores conhecimentos para alavancar suas vendas. Nós vamos falar hoje por que você, vendedor, com tantas qualidades, né, com tantos talentos, você não consegue sucesso em vendas. Hoje o tema é esse. Então, se isso te interessa, após a vinheta, vem comigo que eu vou te falar sobre esse tema. Até daqui a pouco. Então, por que será que pessoas que trabalham com vendas, com tantos talentos, com tantas qualidades, ainda não conseguem ter sucesso em vendas? Por que será? O que será que diferencia, né, um vendedor campeão, né, de um vendedor que mal consegue vender ou bater suas metas? E mais, né, você pode estar aí passando por isso agora. Você pode estar até desanimado, estar triste, porque você busca um resultado, você trabalha, você acorda cedo, né? Você às vezes até vê vídeos motivacionais, escuta uma música, chega empolgada, tem motivação, dá o melhor de si e muitas vezes a coisa não acontece. E você para e você começa, às vezes, até duvidar de você, não é assim? Você fala, não é possível, porque eu tenho talento, eu tenho qualidades, eu estou me esforçando, mas por quê? O que está faltando? Não é assim? E muitas vezes isso passa por um longo período, né? E quando você trabalha para as outras pessoas, o que acontece, né? Você começa a não vender, as cobranças começam em cima, e é muito comum, se você depende de um resultado que a empresa, o comércio, a loja, ou seja, para quem você trabalha, acaba às vezes demitindo você, né? E você perde o seu trabalho, o seu emprego, e isso complica mais a sua vida, né? Pode ser que você esteja na corda bamba ainda, né? Algum colega até com boa intenção ou até má intenção chegou para você e falou, ó, ouvi dizer aí que vão te mandar embora, porque você não está dando resultados. Não é assim? Então, esse vídeo é para você que aí está querendo entender por que as coisas não acontecem mesmo com tantas qualidades, né? Ou pode ter até um amigo que está passando por essa fase, ele trabalha com vendas, mas a coisa não acontece. Então presta bem atenção, porque a gente vai falar de dois aspectos muito importantes. Por que você, com tantas qualidades e talentos, ainda não consegue explodir em sucesso em vendas ou em qualquer área da vida, porque isso serve para tudo, tá, gente? Então vamos lá. Eu quero chegar para você e te deixar bem claro isso. Aliás, né, uma das coisas mais importantes, né, que não faz você ter sucesso em vida, sucesso em vida e em vendas, é você ter conflitos interiores. É o que a gente, no treinamento Despertar Campeão em Vendas, né, ou de vendas que a gente dá em vários outros locais, a gente chama de cabo de guerra. O que é o cabo de guerra dentro de você? É uma briga interna, onde você tem dois polos opostos. Por exemplo, um que você confia em você, outro que você não confia. É como um diabinho aqui, ó, do lado direito fica o anjinho e do lado esquerdo o diabinho. E eles ficam falando aquela conversinha dentro da sua cabeça, e o diabinho muitas vezes, né, chega em você e fala assim, olha, veja bem, tá ruim mesmo, você não consegue, você não vai conseguir bater a cota, etc e tal. E você desanima, fica triste. E do outro lado tem um anjinho, quando você acorda, tá todo empolgado, falando, hoje eu vou bater minha meta, hoje eu vou conseguir os resultados, e isso acontece. Isso é porque você tem antagonismos dentro de você. Você ainda tem um mindset, uma mentalidade que ela ainda está não estável. Ou seja, você tem
conteúdos dentro de você que fazem você duvidar, independente do que está acontecendo fora. Porque você pode pegar vendedores aí que naturalmente passam por fases difíceis, mas pode ver que ele não oscila nessa conversa, o self-talk que a gente fala, né? Nessa conversa interior. Muito pelo contrário, ele tem uma atitude, um comportamento, um pensamento super positivo e ele vai avançar e logo ele sai dessa fase natural que acontece e já retoma, né, o seu, ai gente, sumiu a palavra, perdão aqui, os seus resultados. E aí ele consegue manter a sua consistência. Então isso é natural acontecer, gente. O vendedor que ainda está oscilando, tem muitos antagonismos, ele acaba não tendo foco. Como assim, Edson, como não tendo foco? Vamos supor, eu conheço muitos vendedores, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, onde eu moro, eu passo por toda a cidade, converso entre lojas, faço amizades, né, bato papo. É muito comum você entrar nas lojas e a pessoa está o quê? WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat. Ou seja, a pessoa está ali gastando o seu tempo com coisas. Eu não estou falando que quando você está usando para trabalho, você está focado, mas normalmente você está ali em bate-papo de bobagem, ou vendo fotos, vídeos de bobagem, ou coisas que nem importam. A grande maioria das vezes eu chego porque eu pergunto para as pessoas. Isso é uma constante, não só aqui em Balneário, no Brasil inteiro e no mundo, acredito também. Então, o que acontece com isso? Quando você tem, de um lado, a parte de diversões, mídias sociais, ficar ali gastando seu tempo, e outro, você poderia estar estudando um livro de vendas, você poderia estar assistindo um vídeo meu aqui, você poderia estar fazendo o meu curso, não. Você prefere gastar seu tempo com coisas que pende a balança para o lado do insucesso. Isso são antagonismos, é o cabo de guerra. E vence o que é mais forte. E muitas vezes você está habituado e viciado em ficar ali na internet gastando seu tempo à toa. Aliás, existe uma estatística, né? Eu vou falar ela geralzona porque tem por sequências de idades, né? Mas se você pegar pessoas dos 12, vamos supor que a partir dos 12 o adolescente ou a criança ganhou o seu primeiro celular, até os 80 anos de idade, pegar a faixa toda, né, espectral de uso, a média de gasto em mídias sociais, Instagram, Facebook, média, no Brasil é 3 horas e meia. Quanto menor a idade, maior é o uso da internet. Isso tudo pode ver. E depois tem uma estatística muito bonita de como é usada a internet, né? Então, a grande maioria da população que usa muitas horas da internet, né, e para fins de entretenimento, acabam tendo um componente aí entre, se você pegar cursos, vídeos motivacionais, palestras, etc. e tal, ela está abaixo de 5%. O conteúdo realmente agregado de valor que poderia te fazer dar uma subida. E 95%, um pouquinho mais, é só bobagem. Então, isso é um cabo de guerra. Entre você escolher investir num treinamento como Despertar Campeão em Vendas e ficar aí na sua mídia social, você fica na mídia social. Eu não estou falando de quem trabalha com isso, porque às vezes eu estou explicando isso e a gente lá no curso, alguém levanta, mas eu uso o tempo inteiro porque eu posso. Eu não estou falando de pessoas que trabalham ali, que estão fazendo, porque às vezes mesmo as pessoas que estão trabalhando, ela vê uma fotinha, ela entra lá. E quanto tempo ela fica no fotinho no vídeo? Se você somar, é muito tempo desperdiçado. Então isso é uma coisa que faz você não ter sucesso em vendas, ou seja, esse cabo de guerra. Outra coisa, por exemplo, tem pessoas que, lá em São Paulo, hoje eu não moro mais em São Paulo, mas em São Paulo a gente acorda muito cedo, vai trabalhar muito cedo, sai muito tarde, é uma rotina comum para os paulistanos, né? Eu sempre falo isso, eu uso São Paulo porque é a maior megalópole do nosso país, né? Onde é o centro, é o coração pulsante do comércio, do empresariado brasileiro. Então, o que acontece? As pessoas têm essa rotina. Porém, quando você está indo para o seu trabalho, para o seu serviço,
às vezes pegando metrô, pegando ônibus ou até mesmo de carro, né? Você usa esse tempo de forma, por exemplo, no carro você poderia colocar uma palestra, um vídeo desse, né? Para quem tem mídia, ou gravar isso em MP3 e ir escutando. Mas quantas vezes você faz isso? Você, no metrô, no ônibus, quanto eu tenho, é que não está aqui agora, mas eu vou correr, eu vou treinar, eu uso todo, eu tenho um mini MP3, eu tenho um celular pequenininho só para correr, para fazer atividades físicas, onde eu ponho fone de ouvido e vou ouvindo palestras, vídeos, e tudo isso sempre nesse sentido. Raramente eu coloco músicas, né? Normalmente eu coloco sempre uma palestra, eu vou correndo, porque são corridas longas, eu vou treinar, então isso faz parte do meu dia a dia. Então quando você tem essa escolha, por um lado, de ficar, às vezes, ouvindo até que nem músicas, nada contra, gente, tem gente que gosta, mas assim, eu recomendo, não escute músicas que falam de sofrimento, que te jogam para baixo, que você vai, né, ou música de corno, etc e tal. Por quê? Porque você está ali no trânsito, em estado, que eu falo, eu dou curso de formação em hipnose, né, em estado hipnótico aquilo entra, isso pode gerar programação mental em você. Então, são escolhas, gente. Então, isso é um cabo de guerra. Você poderia escolher ouvir uma palestra, ouvir um vídeo motivacional, etc e tal, e você escolhe, às vezes, uma bobagem. Eu não estou falando que não pode, eu estou explicando por que muitas vezes, em vez de você usar o tempo útil para ter sucesso e aprender algo, você acaba usando o tempo desnecessariamente. Isso é uma das grandes fatos, ou seja, o cabo de guerra. Então, a cada momento você tem uma escolha. No Despertar Campeão em Vendas, a gente vai aprofundar e vai te explicar por que você faz esse sistema de escolha. Qual a sua necessidade de você gastar tempo nas mídias sociais e por que isso faz uma necessidade, às vezes, de um vício que nem de droga. Gente, às vezes tem pessoas que estão viciadas. Você pode ver, para de funcionar o WhatsApp, vira um pandemônio. As pessoas instalam Telegram, né, sei lá como que chama lá, outros aplicativos, porque elas não conseguem ficar fora. Elas não conseguem ficar fora do Instagram. Acontece isso ou não acontece, gente? Então, olha, imagina só a dependência de um aplicativo de mídia social. Quanto tempo você fica? É uma escolha. Você tem puxando o cabo de guerra para cá. E para o outro tem o teu sucesso para lá. Se você escolhe aspectos que não te levam a sucesso, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Porque não depende das suas qualidades. Você começa a entender isso? Você pode ser inteligente. E eu vou começar a entrar nesse tema agora. Você pode ser inteligente. Você acha que está se esforçando, mas você está gastando o seu tempo lá, por exemplo, tem aqui, bem próximo aqui do meu apartamento, tem um que a gente chama de camelódromo. São várias lojinhas, né? É que nem na 25 de março, lá naqueles shoppingzinhos, tem um monte de lojinha. É igualzinho. Eu chego ali, eu fiz amizade com vários lojistas, eu chego ali, eu vejo o pessoal o quê? Sentado tomando chimarrão, batendo papo de bobagens, né? Olhando mídias sociais. E quando eu chego para conversar, tem o que eu vou começar a falar agora, que é o principal aspecto que vai te explicar porque não adianta você ter talentos e qualidades. Verbalizam aquele monte de regras limitantes e negativas. Por exemplo, é a crise, o Brasil está assim mesmo, vamos esperar o Bolsonaro fazer alguma coisa, né? Ninguém tem dinheiro, na baixa temporada ninguém compra, a gente tem que juntar dinheiro dos turistas na alta temporada para conseguir se manter na baixa temporada. Isso tudo são regras, são o que a gente chama de crenças. Se você tem esse livro de regras dentro de você, que nem eu citei algumas aqui, mas eu escuto, por exemplo, eu citei esse exemplo dessas pessoas aqui perto de casa, mas eu explico para elas. E passa alguns dias, eu já fiz teste, passa 7, 8 dias, 10 dias, eu volto lá para dar um oi, para ver como tudo tá, e é a mesma ladainha, falando as mesmas regras. Né? Para você ter uma ideia, eu vou exemplificar aqui. Eu fiquei muito amigo de uma lojista, e quando eu cheguei lá, ela falou exatamente isso. Essa é a realidade de Balneário. Na baixa temporada, ninguém ganha dinheiro. Eu perguntei para ela, mas isso é verdade? Claro, isso é uma realidade. Aí eu falei para ela, mas eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro fora da temporada. Não, no meu ramo não ganha. Eu falei, interessante.
Então a gente tem que se preparar, ganhar o dinheirinho no verão, na alta temporada que não está boa, para se manter. Tanto que eu fiquei devendo aluguéis, não sei o que, blá 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 blá. E eu perguntei, mas quanto tempo você trabalha com isso? Eu acho que 18, 20 anos. Eu falei, mas o que você faz diferente em 18, 20 anos para você resolver essa situação? Nada. Fica lá sentado, tomando chimarrão, falando essas regras. Porque quando você fala assim, não tem jeito, é a crise, o que você faz? Você age mais ou você age menos? Quando você fala que você vai esperar o governo dar uma solução, você toma alguma medida, alguma atitude para reverter a situação? Não. Então, aonde está a tua inteligência? Você diz que é inteligência. Você vai todo dia trabalhar, você abre cedo, sai mais tarde, trabalha, sei lá, 12, 14 horas. Mas do que adianta se você acredita, as suas regras te puxam para baixo? Então não adianta você ter talento, qualidade. É por isso que muitas pessoas não dão certo em várias profissões. Porque se você tem regras como essa, crenças limitantes, paradigmas cristalizados que te puxam ou te prendem lá embaixo, você não vai decolar em sucesso em vendas. Quando as pessoas vêm fazer o curso Despertar Campeão e a gente tem esse módulo sobre o cabo de guerra, né, os conflitos interiores, de como você limpar esses conflitos, né, acabar com aquele self-talk, aquela briga do anjinho e do diabinho ali dentro. E principalmente entender as crenças limitantes, existem exercícios específicos e qual o caminho para você reprogramar essas regras dentro de você, as pessoas ficam às vezes assustadas. Eu falo isso para vocês, verdadeiramente se assustam porque elas não fazem ideia o impacto que isso tem no sucesso delas, seja em qualquer área. Aqui nós estamos falando da venda. Então, esses são os dois aspectos, conflitos interiores que vêm das escolhas de polos antagônicos, né? A hora que choca, por exemplo, entre você estudar e ficar se divertindo numa mídia social, você prefere a mídia social e fica lá. Você imagina, olha, eu não vou fazer conta aqui, no treinamento a gente faz uma conta. Não, vou fazer só para você ter ideia. Imagina, só pouquinho tempo. Vamos supor que você economiza, em vez de você ficar, sei lá, 3 horas e meia, você fica 3 horas e 20, 10 minutos a menos. Soma 10 minutos a menos durante 30 dias. São 300 minutos. Se uma hora tem 60, aí, olha, vamos pôr, se fosse 360 seria mais ou menos aí, né, 6 horas, né, 6 vezes 6, 36. Então, vamos pôr um pouquinho menos, 5 horas. Você tem 5 horas a mais, só com 10 minutos economizados por dia, gente. Seguiu a conta? Imagina, 300 minutos, 5 horas a mais. O que você pode fazer com 5 horas a mais num mês? E só economizando 10 minutos por dia, hein, gente? Agora, se a gente for juntar, quanto tempo você perde gastando tomando café da manhã? E já mexendo na internet, né? Não estou falando que a internet é ruim, que não deva, gente. Entenda bem isso. Estou falando de escolhas, né? Do que dá sucesso e o que você perde tempo te puxando para baixo. Mas a escolha é sua. Livre-arbítrio é uma lei universal, tá? Então, quanto tempo você gasta indo até o seu serviço? Quando você vai indo, você vai de carro, vai a pé, você vai ouvindo um vídeo motivacional, você aproveita o seu tempo ou não? Então, se você somar na hora do almoço, quanto tempo você gasta almoçando? Quanto você gasta sentado, batendo papo à toa? Quanto tempo você usa para, por exemplo, à noite em casa assistindo televisão? Se você for somar todas as diversões, entretenimentos ou coisas que você faz no dia, você vai ver que você tem aí, vamos supor, quer fazer uma outra continha, você tem necessidade de dormir 8 horas por dia, que as pessoas dizem que é o mínimo, isso é uma outra regra que criaram. Eu durmo 3, 4 horas por noite e boa. A pessoa vai ficar doente. Eu faço isso há mais de 10 anos e tenho uma saúde de ferro, sou atleta de crossfit, treino, né, 2, 3 vezes por dia, né, meu dia é muito bem organizado o tempo e não tem problema. Por quê? Eu me reprogramei para ser assim. Agora, as pessoas, vamos supor que dormem 8 horas em média. É a necessidade delas, elas colocaram essa regra na cabeça. Eu preciso dormir 8 horas. E pode mudar, hein, gente? Garanto para vocês.
Vamos supor que mais 8 horas você trabalhe, no mínimo, que é a regra da lei trabalhista, mais 8 horas, são 16. Sobram 8 horas para completar as 24 horas. O que você faz nessas 8 horas? Edson, mas nessas 8 horas, vamos supor, tenho o almoço, o café da manhã, tenho o café da tarde, a janta. Tá bom, vamos supor que você gaste 1h30 no almoço, que já eu acho muito, 1h30 na janta, já são 3 horas, e mais 1 hora, meia hora de café para cada um. 4 horas. Então sobrou 4 horas. Gente, o que você faz nessas 4 horas? Sabe o que? Mídias sociais, internet, normalmente. Mas vamos supor, eu treino na academia, tá bom, 3 horas. Viu? Se a gente em 10 minutos que economiza por dia, no final de um mês você teria 5 horas a mais, imagina 3 horas por dia. Às vezes os alunos me perguntam, Edson, como que você criou 20 treinamentos, escreveu livros, faz vídeos, cuida de uma pancada de páginas na internet, sites, não sei o quê. Otimização do tempo. Não, olha, quando tem esse cabo de guerra aqui, não tem. Um dia eu entendi isso, é tudo para cá, focado, direcionado. Isso é o poder do foco. As pessoas falam que tem foco, quando elas vão fazer o exercício do foco no Despertar Campeão em Vendas, que tem um exercício muito bonito, elas veem que elas não têm foco coisa nenhuma, elas acreditam numa mentira. Eu não estou falando todas as pessoas, hein? Porque tem pessoas que a minoria, 3% aí, se pegar um geral de 100% de pessoas que fazem os cursos, isso no mundo, isso tem estatística da Universidade de Harvard, 3% só realmente otimiza o tempo, que nem eu faço. Então, são escolhas que você faz a todo momento. Se você tem esses conflitos internos, e muitos desses conflitos eu aviso vocês, eles não são resolvidos com você assistindo um videozinho agora. Você assiste, motiva, não, vou parar de mexer na internet. Não, muitas vezes você está viciado, você está doente. Você precisa de ajuda profissional. Você é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, ou vir fazer reprogramação mental, com hipnose. Porque fazer um processo de coaching, que é muito importante, eu atendo muitos clientes de coaching, então isso é muito importante. O coach faz você organizar a sua vida, ajudar a te eliminar esses conflitos e principalmente te mostrar as crenças que te prendem ou te puxam para baixo. Entendeu? Porque não adianta. Se você tiver regras limitantes, as regras são a sua realidade. Não adianta você inteligentemente falar em lei da atração, falar que tem foco, se as suas regras são outras. Você acredita numa mentira, isso é muito comum, gente. Um dia, quem for fazer o treinamento Despertar Campeão, eu vou contar a história de uma lojista que ela usava até o tempo muito bem. Estudava livros, vídeos motivacionais, palestras, cursos, etc e tal. Sensacional. Então ela não tinha conflitos interiores. Show, não é? Não tem conflito, já tá, e ainda está otimizada, e não dava certo. Por quê? Não tinha sucesso em vendas. Exatamente por causa do livro de regras. Tudo que ela estudou fazia ela acreditar que ela era aquilo, mas ela não era aquela. As regras dela é aqui. E, gente, ela faliu astronomicamente. E eu avisei que ia acontecer. E ela não acreditou, porque ela acreditou numa mentira. Ela criou uma regra que ela era aquele conhecimento que ela estudou, de todos os livros, dos vídeos que ela assistiu, palestra, lá. Esse é um dos maiores erros. Por isso que o meu curso é muito claro. Eu te mostro o conhecimento e falo, cuidado, você vai sair daqui extremamente motivado e é importante. Só que se suas regras não forem isso, você não vai obter o resultado e vai cair, porque você vai querer saltar do prédio, que nem essa moça que saltar, brincando assim, metaforicamente, pular que nem uma Mulher Maravilha, um super-homem, e cai, porque você não é, você vai precisar se transformar. Se você não limpar essas regras, esses paradigmas limitantes, essas regras negativas, não adianta você ter qualidade, você ser inteligente. Isso daí inclusive mina a sua inteligência, isso mina a sua performance, as suas ações consistentes. E aí, se você ainda tiver vícios, que nem está viciado na internet e outras coisas, tua performance cai, você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso. Sabe por quê? Eu já vi cliente, por exemplo,
O cara vai atender, vai fazer uma venda no estabelecimento. Por exemplo, representante de vendas de roupas. Aí o que acontece? E ele está num bate-papo no WhatsApp, num grupo lá, se divertindo. Ele entra na loja, eu já vi isso acontecer, e de repente começa a apitar, pum, 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 que eu já acho que ele deveria entrar pelo menos com o celular desligado ou no mínimo no silencioso. Mas começa a apitar. Aí o que acontece? Aquele começo da venda, ele mostra ali as roupas, não sei o que, quer tirar o pedido, e o negócio está apitando. Aí quando o cara está vendo o mostruário, o que acontece? Ele corre lá, pá, né? Pega. Ah, como que é mesmo? Ah, tá, você quer fazer isso? Peraí, um pouquinho. Puxa, tá divertido o grupo aqui, papá. Aí não sei o que. Percebe? Eu não estou falando que todos os vendedores fazem isso. Mas esse é do cabo de guerra. Agora, pior é aquele vendedor que entra lá engessado. Ele não flui com o cliente, porque ele tem regras rígidas. Eu sempre falo, a gente vai ensinar no curso Despertar Campeão de Vendas você identificar o cliente e fluir com ele. A gente chama de ecologia. A fluência, fluir que nem água. Eu falo sempre isso. Se você não aprender a ser flexível, né, existem 12 características do vendedor campeão. Vocês vão fazer um exercício lindo sobre essas 12 características. Né? E um delas é fluir com o cliente. A gente vai ensinar isso, como você flui com o cliente, ou seja, no jeito dele, não no seu. Depois que você fluiu, você traz para o fechamento da venda. É muito bonito, isso se chama venda persuasiva. Quem assistiu o vídeo tem aí no nosso canal, Vendas Persuasivas, você vai entender um pouquinho mais como é fluir. Mas você entendeu? Esse vídeo era para mostrar o seguinte, não adianta você ter qualidades e talentos sensacionais se você tem conflitos interiores que te puxam para escolhas muitas vezes que não te levam a nada, né? Às vezes até escolhas na hora da venda. Será que eu devo falar isso? Será que eu não devo? Será que eu abordo o cliente assim, não abordo? Porque você tem conflitos que te fazem você não ter a atitude correta ou ter o comportamento consistente para fechar a venda. Então isso no curso a gente vai te ajudar a entender, olha, praticamente tudo que é consciente, pelo menos, a gente vai conseguir trazer à tona. O que está inconsciente que você precisa descobrir, nós vamos mostrar caminhos, porque existem crenças que estão escondidas que você nem sabe que tem. No curso, hoje não é o tema, mas a gente vai falar muito sobre atitudes. Eu vou contar histórias minhas, inclusive, né? Para quem assistiu outros vídeos, que eu falei que no começo da minha profissão eu ganhava um monte de dinheiro como dentista, mas batia no teto, sempre estava no vermelho, e eu tinha uma crença oculta, né, inconsciente, que eu não sabia que tinha, com relação a dinheiro. Eu tinha raiva de dinheiro, então eu precisava, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Enquanto eu não reprogramei isso, e levou anos para eu descobrir. Mas como que eu fui descobrir? Quando eu comecei a fazer os treinamentos. Eu comecei a investir em desenvolvimento da minha pessoa. Por isso que eu sempre recomendo, venha fazer o treinamento. Né? Eu comecei a me desenvolver muito cedo, comecei a estudar esses livros de mente humana, de comportamento humano, aos 14 anos de idade. Quando caiu um primeiro livrinho sobre mente humana, naquela época ninguém quase falava disso. É uma coisa até meio, né, até as religiões meio combatia, que era coisa meio do diabo, entendeu? Mas desde aquela época eu era fascinado, eu já comecei a estudar. E logo cedo, 17, 18 anos, já comecei a fazer meus primeiros cursos, e assim foi a vida toda. E levou anos até eu fazer curso de hipnose, programação mental, PNL, coaching, uma série de coisas para me tornar o que eu sou hoje. Mas levou anos para entrar naquele nível inconsciente, trazer essa crença oculta e limpar isso. Muitos de vocês que estão aí têm isso. No curso a gente vai ajudar o máximo a descobrir as conscientes e vai te indicar o caminho para você descobrir as inconscientes. Vai encurtar teu caminho muito, garanto para você. E pode ser uma regra dessa oculta, limitante, que faz você não ter performance. Te segura lá embaixo, te puxa para baixo na hora de fechar vendas. E é isso que eu quero te compartilhar esse conhecimento com você. Se você gostou desse vídeo, né, clica aí na setinha curtir, né, na mãozinha no joinha, se inscreva nesse canal, porque ele tem bastante vídeos, para quem não entrou ainda, tem bastante vídeos sobre vendas aí, é para ajudar você, mas esses vídeos somente, isso faz parte desse vídeo, só as dicas que eu dou aqui, é muito pouco, gente, é muito pouco. Porque todo esse assunto que eu trato aqui tem 2 aulas, olha que
pega, olha, basicamente uma tarde inteira. Começa por volta da 1h30, 2 horas e vai até às vezes 10 da noite. São horas e horas explicando esse tema e fazendo exercícios para vocês, né, se limparem e se identificarem. Então, os vídeos são ótimos, assistam eles todos até o final, porque vai ter muitas dicas, pode cair uma fichazinha, você fala, opa, Edson, hoje eu entendi porque que muitas vezes eu não consigo fechar uma venda, ou não andar bem, não ter sucesso. Cara, quero fazer teu curso porque eu quero descobrir essas crenças limitantes, esses paradigmas cristalizados. Eu sei que tem alguma coisa dentro de mim que eu não sei o que é e eu vou fazer o curso para aprender. Ótimo! Se aprender uma coisa que faz você ficar leve e subir e alavancar, é importante. Tá bom? Então, se você realmente gostou, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, porque para receber notificações de novos vídeos a gente vai estar sempre postando, mas o principal, né? Se você quiser saber mais sobre o treinamento Despertar Campeão em Vendas, que eu falei aqui por cima, dando exemplos durante o tema da aula, aqui embaixo tem um link para você se cadastrar, para receber não somente as nossas notícias, mas para você acessar a página para você saber mais sobre o treinamento. Tem tudo na página, eu sempre falo. Tem vídeo explicativo de todo o treinamento, tem dicas, tem benefícios, tem bônus de quem fizer o treinamento, são bônus incríveis, tem mega desconto promocional. Pode ser que agora, nesse momento, você vai entrar lá, tem um desconto, olha, eu nem vou te contar. Entra lá para você ver. Olha, realmente é uma coisa sensacional. Não é da boca para fora, é real. Entra lá. Olha, tem e-book explicativo completo, tá? Então, você só tem a ganhar, tá bom? Então, espero te encontrar em um dos treinamentos ou aqui inscrito no meu canal, que a gente vai interagir e eu sempre vou trazer conteúdos muito bacanas para te ajudar aí na vida como vendedor, tá bom? Eu sou o Master Coach Edson Prado e te vejo no próximo vídeo.